Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre coerência e coesão textuais. Para isso, eu recomendo que você pegue o seu caderno, tá? Não necessariamente você precisa copiar e ir pausando esse vídeo, porque eu vou disponibilizar também o WordPad com o conteúdo dessa aula, tá bom? Mas é importante que você tenha esse material em mãos posteriormente. Coerência e coesão textuais. Bom, vamos falar sobre cada um desses termos e são muito importantes na hora de construirmos os parágrafos do nosso texto. Bom, vamos primeiro à definição de coesão. Segundo Goldenstein, a coesão estabelece relações entre as sentenças do texto, estabelece elos entre as palavras, frases e orações que compõem o texto, através da repetição de palavras do núcleo anterior, chamado de tópico frasal, ou conjunções. O que Goldenstein está dizendo aqui é que a coesão textual a forma como nós escrevemos o texto, ligando uma frase a outra através de pontuações, através de conjunções. Então, quando eu uso mas, também, entretanto, contudo, que, porque e outras palavras que usamos para ligar uma oração a outra, uma frase a outra, estamos fazendo a coesão. A coesão também compreende a escrita correta do texto. Então, tudo que nós falamos em termos de gramática, em termos de construir um texto corretamente, se encaixa dentro de coesão. Além disso, além do uso de conjunções, além do uso de pontuação, para poder ligar uma oração a outra, como vírgulas, como pontos, para poder concluir uma frase e começar a outra, nós também podemos utilizar repetição de palavras do núcleo anterior, chamado de tópico frasal. Tópico frasal vai ser um dos temas que nós vamos ver nas próximas aulas, é muito importante. Como ligar ideias entre um parágrafo e outro usando o tópico frasal. Muitas pessoas perdem nota na redação porque desconstroem a linha de coesão e de coerência que existe entre um parágrafo e outro da redação. Então, nós vamos falar sobre isso. Bom, de forma simples, o que podemos entender da frase de Goldenstein é que coesão é a escrita correta do texto. E mais que isso, é a relação entre as frases escritas corretamente, separadas por conjunções, pontuação, tudo isso se encaixa em coesão. Vamos então ao que é também, de acordo com Goldenstein, coerência é a continuidade de sentido, caracterizada pela manutenção do assunto central e a sequência lógica das ideias, das mais gerais às mais específicas ou o inverso. O que ele está dizendo é que o texto tem um sentido, um significado, tem um tema central. Quando eu consigo manter esse tema central do início ao fim, sem me perder, isso é coerência. É manter uma linha de raciocínio, manter uma única linha de pensamento, de apresentação das ideias. Precisa ser lógico. Porque se, por exemplo, o tema da redação é o uso excessivo dos aparelhos tecnológicos pelos adolescentes. Vamos dizer. Então, o uso excessivo dos aparelhos tecnológicos pelos adolescentes. Aí eu começo a dizer que os aparelhos tecnológicos roubaram dos adolescentes as brincadeiras na rua. E isso ocasionou que os adolescentes tivessem um índice maior de obesidade. Essa obesidade causa problemas no coração. Na Europa,
há pesquisadores tentando resolver o problema da arteriosclerose, que é o entupimento das veias em decorrência do alto nível de colesterol, triglicerídeos, etc. Tudo isso pode ser resolvido com uma alimentação saudável, que podemos conseguir com frutas e verduras, de preferência os orgânicos. E os orgânicos são defendidos por ONGs e por produtores rurais que são cadastrados no Ministério da Agricultura. Opa, peraí. Qual era o tema central mesmo? O tema era uso excessivo de aparelhos tecnológicos pela juventude, pelos adolescentes, enfim. Olha onde eu fui parar. Eu comecei a falar sobre como esses jovens têm deixado de brincar na rua, obesidade, arteriosclerose, pesquisas médicas na Europa, produção de produtos orgânicos sem agrotóxicos. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode até achar que sua ideia está combinando no papel, mas nessa forma que eu estou falando, não é assim. A partir do momento que você sai do ciclo com ideias mais próximas ao tema que você está apresentando e passa a ciclos inferiores, quando uma ideia tem que ligar a outra ideia, para ligar a outra ideia, para ligar a outra ideia, para poder fazer algum sentido. Então, você perde a coerência, você perde a sua linha de raciocínio. Então, de forma simples, coesão estabelece as relações do texto na hora de escrever. Coerência é o sentido do texto, é a sua linha de raciocínio, a sequência lógica das ideias. Você precisa ter essas duas coisas. Você precisa escrever o texto corretamente e você precisa manter uma linha de raciocínio. Ok? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês que possui coerência, mas que não possui coesão. Aliás, é exatamente o contrário. Possui coesão, mas não possui coerência. Vamos ler aqui, ó. João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Então, primeiro, existe coesão nesse parágrafo? Existe. Você vê que as frases são bem construídas, há uma boa gramática apresentada aqui. Outro recurso utilizado nesse parágrafo é o tópico frasal, a repetição de uma palavra que fazia parte do núcleo central da frase anterior. Nós vamos fazer isso com parágrafos. Repetir uma expressão ou uma ideia do parágrafo anterior, trazendo à tona o sentido da linha de raciocínio. Ah, professor, mas repetição de palavras não é errado. Nós estamos falando de repetir palavras uma vez por parágrafo, a título de retomada de ideias. Outra coisa é você usar mas 3 vezes no mesmo texto, né? Em 4 linhas você usa. Mas é importante fazer isso. Mas as pessoas também precisam pensar nas consequências disso. Mas, quer saber? Que todos façam isso. Então, é diferente, entendeu? De você usar expressões inúmeras vezes em poucas linhas. Agora, se você repete uma frase ou uma expressão fazendo retomada da ideia do parágrafo anterior, é um recurso interessante. Nós vamos falar sobre parágrafos. Há coesão nesse texto. Agora, o que não existe nesse texto é coerência. Uma linha de raciocínio. João vai à padaria. Ok. A padaria é feita de tijolos. Já saiu da lógica. A gente está falando sobre o sujeito e o que ele está indo fazer. Agora nós estamos descrevendo a padaria. Tudo bem. Aceitaríamos em uma narrativa descritiva. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Olha só, não tem nada a ver.
Em termos de linha de raciocínio, de pensamento, não tem nada a ver. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. Olha a última frase, a geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Então, assim, não, você diria, né, não tem lógica. E não tem mesmo, porque a sequência lógica das ideias é uma característica da coerência. Se não há coerência no parágrafo, não existe uma lógica, não existe uma sucessão de ideias que siga uma linha de raciocínio, como é o caso desse parágrafo. É claro que vocês não fazem parágrafos com falta de coerência tão escrachados quanto esse, né? A gente não somos perfeitos, temos o que melhorar na escrita, mas é óbvio que não faríamos isso em um pequeno parágrafo. Mas ao longo das 30 linhas, a lógica pode ser perdida. Tá? Essa sequência lógica de ideias. Na introdução, as pessoas não sabem introduzir ideias. Por falta de saber como introduzir ideias, as pessoas acham que estão abordando um tema na introdução, quando não estão, e no desenvolvimento falam sobre esse tema que não abordaram. Por exemplo, suponhamos você queira falar sobre a cultura do estupro no Brasil no século XXI. É uma ideia de um sociólogo brasileiro, o Paziato, né? Um carioca. Ele colocou que a nossa sociedade tende a culpar a vítima pelo crime do estupro. Tem sua lógica, né? Às vezes as pessoas dizem, mas também, né? Estava usando roupa curta, queria o quê? Então, essas ideias ridículas existem por aí, que apoiam essa ideia da cultura ao estupro. Mas, imagine, você começa a falar sobre a cultura do estupro no Brasil no século XXI. Na hora de criar a introdução, você diz assim: a violência contra a mulher é um problema que nem mesmo a Lei Maria da Penha conseguiu resolver. Há no nosso país inúmeros registros, dados, enfim, que provam que a violência contra a mulher não é um problema resolvido e que precisamos dar uma atenção maior. Enfim, estou criando aqui da cabeça agora. O tema proposto é a cultura do estupro. Você colocou na sua introdução que a violência contra a mulher é um problema no nosso país. Mas violência contra a mulher não engloba só a cultura do estupro. Engloba muitas outras coisas, certo? Então, assim, não é só a violência sexual, a violência física, mulheres que apanham e etc. E aí você entra no primeiro parágrafo do desenvolvimento argumentando sobre a cultura do estupro. Mas você não abordou a cultura do estupro. Aí que está a ideia. Então, assim, se você não aborda um tema na introdução da sua redação, você acha que abordou, e no desenvolvimento você tenta provar esse tema que você não abordou, isso é falta de coerência. Então, um erro na introdução pode classificar falta de coerência na sua redação. Não saber introduzir uma ideia e tentar desenvolver uma ideia que você não introduziu tem esse efeito, falta de coerência. Bom, e é isso que eu vou pontuar nas próximas redações, ok? Apesar de que eu já fazia isso, já apontava para vocês. Mas nas próximas redações eu vou apresentar para vocês falta coerência entre tema apresentado e desenvolvimento, ok? Como iniciar parágrafos? Isso nós vamos falar hoje. Numa próxima aula vamos falar sobre como desenvolver parágrafos, ok? Bom, uma forma de iniciar um parágrafo é usando uma declaração inicial. Tá? Então aqui nós estamos falando sobre tanto introdução, desenvolvimento, tá? Como introduzir um parágrafo. A primeira forma de introduzir é declaração inicial.
Então, a prática da redação é muito importante para a formação profissional. Não é apenas por não é apenas por causa da necessidade de redigir cartas, relatórios, ofícios e, eventualmente, artigos que um agrônomo, por exemplo, precisa saber escrever. A prática da redação é fundamentalmente um excelente treinamento para a organização do raciocínio e para o desenvolvimento da capacidade de se expressar. Então, essa é uma definição de Moreno e de Guedes, 1989. A declaração inicial aproveita-se de um dado conhecido por todos no princípio. Então, nós utilizamos algo bem sabido por todos. A prática da redação é muito importante para a formação profissional. Ora, batemos nessa tecla constantemente na escola, na sala de aula, na matéria de redação, e muitos por aí fazem isso. Agora, a partir disso, dessa técnica de trazer um dado conhecido ao leitor, a gente introduz novas informações sobre o tema que acrescentem. A gente constrói argumentos em cima de algo que todos sabem, é lógico, não tem como errar num parágrafo assim, tá? A gente faz uma declaração lógica, simples, que é sabida por todos, e após isso nós introduzimos conceitos novos relacionados ao tema, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Interrogação. Começar um parágrafo com uma pergunta. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Há sentimentos antigos dentro de nós, que não perdem a força, que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Estão apenas reclinados como em cadeiras invisíveis numa obscura sala de espera. É um texto escrito por Cecília Meirelles, no livro Uma Velhinha de Florença. E vejam que ela começa com uma pergunta. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Após essa pergunta, percebemos que ela não respondeu de forma direta. O porquê? A pergunta inicial, se não é respondida logo depois, é refletida na sequência. Na medida em que se fala sobre lembranças, sentimentos antigos que não podem ser esquecidos, como a lembrança daquela velhinha de Florença. Então, há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem força. Que não perdem força. Que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Então, por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Então, ela está dizendo que existem sentimentos que não se apagam, não perdem força, que não morrem com o tempo, nem pelos acontecimentos. Ou seja, ela não se esqueceria daquela velhinha. Mesmo que o tempo passasse, esse sentimento não perderia força. Mesmo os acontecimentos adversos não a fariam esquecer daquela velhinha de Florença. Então, você pode responder a pergunta de forma direta ou indireta, como aqui nesse caso. É claro que para isso você precisa de uma técnica de escrita bem maior. Bom, definição. Também muito interessante. A conversação é uma atividade linguística básica que pertence às práticas diárias de qualquer cidadão, independente de seu nível sociocultural. Ela representa o intercurso verbal em que duas ou mais pessoas se alternam, discorrendo livremente sobre questões propiciadas pela vida diária. Então, vejo que aqui nós fazemos uma citação de Atalila Castilho. Ela coloca a definição do que é conversação. A maneira simples, conversação, é uma atividade linguística básica. Pertence às práticas diárias de qualquer cidadão, independente do seu nível sociocultural. Simples. Traz uma definição simples. Depois disso, mesma coisa que nós fazemos lá em cima, aqui em declaração inicial. Nós introduzimos um novo contexto. Ela representa o intercurso verbal em que duas ou mais pessoas se alternam,
discorrendo livremente sobre questões propiciadas pela vida diária. Olha, a primeira parte, todos nós concordamos que é de senso comum. Todos nós concordamos que a conversação é um ato linguístico. Né? A conversação é um ato linguístico. As pessoas precisam falar, precisam ou verbalizar ou escrever. Pertence às práticas diárias de qualquer cidadão. Também. Né? Um cidadão comum se comunica, conversa, mantém um nível de conversação com outra pessoa. E isso independe do nível sociocultural. Desde o mais pobre, o paupérrimo, até o milionário, todos praticam a conversação, quase diariamente, ou mais até. Mas aí ela introduz um conceito não tão lógico assim. Uma conversação representa o intercurso verbal em que duas ou mais pessoas se alternam, discorrendo livremente sobre questões propiciadas pela vida diária. Intercurso verbal. Aqui ela apresenta a chave para um argumento que ela quer apresentar no parágrafo. Para isso, ela colocou uma definição simples, até ridícula, porque todos nós concordamos que uma conversa é um ato linguístico entre duas ou mais pessoas, mas após essa definição, ela introduz um conceito que nem todos concordamos, não é lógico para todas as pessoas, que é o caso do intercurso verbal, que é chave do argumento dela na página desse livro. Então, veja, essa é uma ideia. Se você tem um argumento, puxa, como que eu vou provar esse argumento? Primeiro, defina o conceito básico referente àquele seu argumento. Definindo, aí você introduz, fica bem mais claro, que a pessoa começa a associar sobre o que você realmente quer falar. Então, isso aí. Definição, uma forma interessante. Oposição e comparação. Texto de Rui Barbosa. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Então vejam que nesse texto, Rui Barbosa, um grande escritor da nossa literatura e político, advogado, jornalista, enfim, ele compara política e politicália de forma negativa, opondo uma ideia a outra. Política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais. Percebam, ele coloca política em um pedestal. Já a politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Então ele acentua como política é superior à politicália. Ele faz a comparação entre um ponto e outro. É uma maneira muito interessante de introduzir um parágrafo. Colocar a ideia que você quer apresentar se opondo a uma ideia do texto. Suponhamos que você queira falar sobre um tema relacionado à educação, e você diga assim, educar e ensinar não se confundem, não se parecem. Aí os dois se relacionam, mas aí você muda um pouco a sua forma de comparar as duas, né? Então, assim, ensinar e educar, faça uma comparação entre as duas. E a oposição. Você pode, por exemplo, colocar que a tarefa da educação é magna e direito inalienável dos pais e de dever dos mesmos. Então, assim, e aí você apresenta, ensinar, é dever do professorado, já com uma base prévia vinda da família, enfim, é uma forma de fazer oposição e comparação. Citação.
Disse Alexandre Dumas que Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Aos 37 anos, já escrevera 21 peças e inventara uma forma de soneto. Era um rico proprietário de terras e sócio do Globe Theatre, que é o Globo conhecido, fica próximo ao Rio Thames. Era lá que ele ensinava suas peças, de Londres. Suas peças eram representadas regularmente para a Rainha Elizabeth I na tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, publicada em 1603. Shakespeare superou a si mesmo, tomando uma antiga história escandinava de fratricídio e vingança e transformou-a numa tragédia sombria sobre a condição humana, traduzida quase 1000 vezes e encenada sem cessar. Sarah Bernhardt, John Gielgud, Laurence Olivier, John Barrymore, Kenneth Branagh, todos buscaram entender o melancólico dinamarquês. Então, esse aqui foi uma matéria publicada na Veja, tá? E foi bem interessante como ele cita uma frase de Alexandre Dumas sobre Shakespeare. Disse Alexandre Dumas que Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Essa frase, ela é citada 2 vezes, né? Primeiro, pelo escritor da matéria. Segundo, por Alexandre Dumas. Nós vamos falar mais aqui embaixo como é que funciona citação de citação. Tá? Mas assim, ele não usou aspas. Isso daqui é aspas da matéria. Entendeu? Nem precisava usar aqui. É aspas da matéria. Disse Alexandre Dumas que Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Há 2 formas de fazer citação. Forma direta e forma indireta. Eu poderia fazer assim, ó. Alexandre Dumas disse: Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Isso é uma citação direta. Tá? Essa é uma citação direta. Alexandre Dumas disse: Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Quando eu conto com as minhas palavras, deixa de ser uma citação direta, passa a ser uma citação indireta. Okay? Então, voltemos ao nosso texto original. Citação indireta. Essa é uma forma de nós começarmos um parágrafo. Muito legal. Se eu fosse vocês, eu começaria com citação indireta. Foi exatamente por isso que eu escolhi esse exemplo. Tá? Evitando aspas. Ok? Exercite a sua capacidade de escrever. E não de usar recursos linguísticos simples, né, como aspas. Muito simples. Você não precisa usar uma conjunção, você não vai precisar reformular a ideia. Então, assim, sem aspas, citação indireta, mais legal. Alusão. Conta uma tradição cara ao povo americano que o sino da liberdade, cujos sons anunciaram em Filadélfia o nascimento dos Estados Unidos, inopinadamente se fendeu, estalando pelo passamento de Marshall. Era uma dessas casualidades eloquentes, em que a alma ignota das coisas parece lembrar misteriosamente aos homens as grandes verdades esquecidas. Então, olha só. As grandes verdades esquecidas. Qual é o recurso utilizado por Rui Barbosa para acentuar, abordar as grandes verdades esquecidas? E aqui pode ser basicamente qualquer coisa. Isso daqui é só a introdução do parágrafo. No desenvolvimento do parágrafo, você poderia atribuir quaisquer substantivos a essas grandes verdades esquecidas. Tá? O que ele utiliza aqui? Alusão histórica. Conta uma tradição cara ao povo americano, do sino da liberdade, etc. Então, assim,
é uma ideia interessante. Utilizar uma alusão histórica ou alusão social. Vivo batendo na tecla com vocês. Utilizem recursos históricos ou sociais para embasar seus argumentos. Nesse caso, para a introdução do parágrafo. Tá? E aí, as grandes verdades esquecidas a gente pode colocar no desenvolvimento e da conclusão do parágrafo, não da redação. Nós vamos falando sobre isso nas próximas aulas. Apud significa mencionado por, lembrado por. Então, assim, quando eu faço uma citação de um livro em que o autor está fazendo a citação de outra pessoa, eu uso essa expressão. Então, assim, esse livro, 2001, página 210, foi escrito por Garcia. Nesse livro, ele faz uma citação de Rui Barbosa. Tá? Suponhamos que é uma citação que Rui Barbosa falou num discurso. Eu não conheço esse discurso de Rui Barbosa, mas eu conheço o livro do Garcia. Como é que eu faço para citar o livro citando uma citação de alguém? Como é nesse caso. Ó, Rui Barbosa disse uma frase. Garcia citou essa frase. Eu estou citando a frase que Garcia citou. Como é que eu faço isso? Primeiro, o autor original, apud, citado por, mencionado por Garcia, 2001, página 210. Aí já são as informações do livro de Garcia. Então, é uma citação de uma citação. Okay? Vocês vão ver muito isso daqui em textos acadêmicos, quando vocês concluírem o ensino básico esse ano e entrarem no ensino superior no ano seguinte, ou nos anos subsequentes. Ok? Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer as atividades. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa semana para vocês.